Eu sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Oi pessoal, tudo jóia? Hoje eu tô sozinha, tô gravando um episódio muito especial pra mim e muito íntimo, até demais pra compartilhar, mas eu acredito que vale a pena. É uma experiência que eu queria dividir com vocês, que há um mês eu voltei pra casa de 35 dias de caminhada no norte da Espanha, chamado Caminho de Santiago. Então, foram 820 quilômetros caminhados, numa média de 25 quilômetros por dia, passando por floresta, deserto, pegando sol, pegando chuva, muita chuva, sentindo dor, dando risada, tomando vinho, comendo muita comida boa, sentindo solidão, solitude, arrumando muitos amigos pelo caminho. Antes de falar sobre o meu caminho de Santiago, eu queria falar o que é o caminho de Santiago. Obviamente, de uma forma bem resumida, só para a gente contextualizar. Até o século II, mais ou menos, ali o norte da Espanha, atual região da Galícia, que é próximo ao litoral, era povoada por diversas tribos autônomas, nomeadas celtas. E tinha uma rota comercial muito importante naquela região, que seria equivalente hoje à rodovia N19, que ligava o Porto, em Portugal, a Astorga, ali no norte da Espanha. E essa região foi conquistada pelo Império Romano e praticamente abandonada no início da Idade Média, muito por conta também das invasões bárbaras que os romanos tinham que dar conta mais para leste, ali na Itália e tal. Acontece que os bárbaros foram se aproximando da região norte, e aí, por volta do século VII, o Império precisava se proteger e repovoar aquela região de alguma forma para gerar certa ocupação e resistência ao Império. Coincidentemente ou não, por volta do século VII, foram encontrados os restos mortais de São Tiago Apóstolo, que foi considerado o primeiro apóstolo de Jesus, mandado naquela região da Galícia para levar a palavra de Cristo aos pagãos. Então, na ocasião que acharam os restos mortais de Santiago, foi feito um primeiro túmulo e uma capela na atual cidade de Santiago de Compostela para homenagear esse apóstolo, e muitos fiéis começaram a partir de então as suas peregrinações para visitar o túmulo, em nome da fé, para fazer seus pedidos, enfim. E a igreja, a igreja católica naquele momento, dizia que quem cruzasse até Santiago de Compostela, quem fizesse a peregrinação a pé ou a cavalo até o túmulo de Santiago, teria ali os seus pecados perdoados. Então, aquela região, de certa forma, foi repovoada e defendida, também muito por conta da ação dos templários naquela época, que era uma força militar contratada para defesa da região, de uma forma bem superficial também, mas aquela região começou a ser repovoada e a peregrinação virou um caminho de salvação, Mais recentemente, o Caminho de Santiago também foi uma forma de movimentar economicamente a região, porque se criou uma estrutura para receber os peregrinos ali nas cidadezinhas, Até algumas cidades foram criadas para virarem ponto de apoio e de descanso dos peregrinos. Então, criação de albergue, mercadinho, restaurante, para ter alguma infraestrutura para quem quer atravessar essa jornada ou a pé, ou de bicicleta, ou a cavalo, Tem muita gente que, inclusive, faz parte a pé, parte a cavalo, parte de bike, por aí vai. Atualmente, existem mais de 6 caminhos que levam ao túmulo de Santiago, Caminho francês, português, de inverno, primitivo, por exemplo. Mas, na verdade, o caminho começa quando você decide fazer o caminho. E alguns peregrinos começam a caminhar a pé da própria casa. Então, teve gente que eu encontrei que estava caminhando há 3, 4 meses, desde da Alemanha, foi a pé até o fim do mundo, que eles chamam que é Finisterre, E se chama fim do mundo porque era o final do mundo conhecido naquele momento, para os europeus, até o final da Idade Média, onde começaram as navegações exatamente por ali naquele ponto, que eles se lançaram para o oceano para ver o que tinha mais lá. Então,
Para tornar o destino também mais lucrativo e atrativo para a região, criou-se uma organização para os peregrinos, que são distribuídos em formas de oficinas de peregrino, que são escritóriozinhos em cada cidade, tem uma oficina do peregrino, que você ganha uma credencial a partir do seu primeiro dia. É uma credencial com seus dados pessoais e espaços vazios para serem preenchidos com carimbos pelos lugares que você passar. E você guarda aquilo como uma recordação dos lugares que você sentou para lanchar, que você dormiu, que você visitou uma igreja, visitou um templo, alguma coisa, e você ganha um carimbinho ali para guardar de recordação. Essa credencial, quando você chega em Santiago de Compostela, você apresenta na oficina do peregrino de Santiago de Compostela, e se você tiver pelo menos 2 carimbos por dia nos últimos 5 carimbos de caminhada, você recebe a Compostela, que é como se fosse um diplominha comprovando que você é peregrino e que você fez o caminho de Santiago. Isso é interessante. Então, de onde começou o meu caminho de Santiago? Apesar da minha família paterna ser bem católica, não foi por causa da religião que eu conheci o caminho. Eu, e diga-se de passagem, muitos gringos que eu encontrei ao longo do caminho tiveram o seu primeiro contato com o Caminho de Santiago por meio do livro O Diário de um Mago, de Paulo Coelho, que escreveu sua própria história da caminhada e que, a partir dali, a partir da caminhada, ele se fortaleceu para realizar o sonho dele, que era ser um escritor muito famoso, internacionalmente conhecido. Então, foi ali que ele se inspirou. E aquilo ficou no meu imaginário como uma aventura externa e interna bem cativante, bem misteriosa, assim, meio mística, meio aventureira, uma coisa meio desbravando ali, né, sozinha aquele caminho. Mas também muito distante, né, porque quando que eu ia ter tempo, dinheiro, condição física, coragem para caminhar 820 quilômetros em 35 dias? Quase um delírio isso. Tanto que muitas pessoas fazem caminhos mais curtos, começam de outras cidades que têm distâncias, o mínimo para se percorrer, para ter a Compostela, que isso fique claro. Vocês vão entender depois, mas são 100 quilômetros, então são 5 dias de caminhada para você ser peregrino de Santiago de Compostela, né? Bem, então em abril de 2023, num feriado em família, a minha tia materna, Marise Araújo, sabendo dos meus gostos inusitados, ela disse que ia fazer uma viagem que talvez eu fosse gostar bastante de fazer também. E ela me contou que ia fazer o Caminho de Santiago no segundo semestre, junto com 2 amigas dela que ainda não tinham confirmado se iriam ou não, ainda estavam vendo férias, essas coisas. E aí ela me convidou para ir junto, falando, cara, topa fazer essa viagem? E eu, sem hesitar em nenhum momento, eu disse sim. E depois eu fui entender como ia funcionar, quanto ia custar, quanto tempo ia levar e tal. Mas foi uma resposta assim, muito pronta, do coração mesmo, de dentro mesmo, que falou, cara, sim, tá na hora, é um desejo, é um sonho e vou me movimentar para. Mas sem saber muita ideia de onde que eu tava me metendo, né? Tava muito mais no desejo do que na consciência do que tava, né, do que estava por vir ali. Então esse episódio de hoje é para compartilhar com vocês esses 35 dias que eu fiz 820 quilômetros de caminhada até Santiago de Compostela. E o primeiro grande aprendizado, e vários deles, inclusive, que eu vou compartilhar, eles aconteceram muito antes de começar o caminho. Então, o primeiro deles não é você que escolhe o caminho te escolhe em determinado momento, né? De repente, quando você menos espera, ele aparece, altamente aleatório, mas milagrosamente fluido, e você pode caminhar. Assim, de repente, parece que tudo que estava impedindo abre caminho para você conseguir fazer o que você tem que fazer. E isso não é só o caminho, né? Isso foi um aprendizado do caminho. Porque quantas vezes esses pequenos milagres acontecem na nossa vida e a gente não percebe, né? E muitas vezes a gente fica dando murro em ponta de faca para ir por um caminho que está completamente fechado pra gente. Nitidamente, visivelmente, confirmadamente não é o nosso caminho. E a vida vai empurrando a gente para outro lugar. Enquanto alguns caminhos são muito fáceis de caminhar. Tem um convite, uma pessoa, uma oportunidade que se apresenta, tudo se encaixa para que aquilo tome forma, tome realidade e você consegue concretizar, às vezes, uma coisa bem grande ou que você nem tinha imaginado, de uma forma muito simples até, muito aparentemente fácil, né? Para a maioria das pessoas, hoje, o caminho acontece basicamente por 3 motivos.
Se é que dá para resumir, mas vamos lá. O primeiro é por agradecimento, o segundo por ruptura ou transição na vida, e o terceiro é tempo de qualidade, para si, para ficar sozinho ou para passar com alguém, né? Então, assim, basicamente todo mundo que eu conheci lá tinha uma dessas 3 razões para estarem lá, né? Ou um pouco de cada, ou misturado. Mas eu conheci pessoas que estavam agradecendo pela aposentadoria, por exemplo. Estavam agradecendo porque o marido voltou a andar depois de uma cirurgia na coluna mal sucedida. Eu conheci gente que tinha se divorciado ou tinha sido demitido e estava buscando repensar os caminhos da vida. E também conheci mãe, filha e pai, filha que queriam passar tempo de qualidade juntos, sem script, assim, podendo dividir um momento importante na vida juntos. E vivendo essa rotina, assim, de silêncio e ao mesmo tempo de caminhada juntos. E eu posso dizer que meu caminho foi um misto desses 3 motivos, né? Eu tenho muito que agradecer, o privilégio da minha própria vida e de tudo que se apresentou para o meu caminho até hoje. E as pessoas, e as oportunidades, e até os aprendizados que eu tive com os problemas que eu tive e tudo que me fez chegar até aqui. Repensar o meu caminho daqui para frente, que eu já tenho construído pouquinho a pouquinho, né? Inspirada pela CoFutures, inspirada pela construtora de mundos, comovida, né? E aquecida, animada, com a alma viva para esses novos projetos que estão por vir. E compartilhar parte desse caminho com a minha tia também, quando ela chegasse em Sarria. Então, havia contexto, né? Havia fluidez, houve o convite e aí aconteceu. Outro grande motivo que eu decidi fazer, e tem gente que vai porque gosta muito de trekking mesmo, assim, de aventura e tal, que não é exatamente uma grande aventura, é que a ação do corpo físico te permite viver experiência prática como portais de aprendizagem, né? E o caminho nada mais é do que um espelho de você mesmo. Você não consegue fugir porque você vai junto, né? Então, quando você faz o caminho, é você lá, com todas as suas qualidades, todos os seus defeitos, todos os seus medos, todas as suas fortalezas, todos os seus sonhos, tá tudo lá. E você tá num ambiente seguro e aberto para isso, para se ouvir, para se perceber. E se você tiver sorte, você vai conseguir aprender alguma coisa boa e útil para sua vida no final. E eu precisava me permitir aprender através do meu corpo e deixar minha cabeça um pouquinho de lado, sabe? Minha cabeça muitas vezes me confunde. Então, eu queria fazer essa experiência de abrir portais através do corpo, portais de aprendizagem. Então, minha tia escolheu fazer o caminho francês a partir de Sarria, e o que isso significa que são 5 dias até Santiago de Compostela. Como ela estava na viagem com as amigas dela, eu simplesmente acompanhei a decisão inicial delas e segui junto pelo caminho francês para encontrá-las mais adiante, porque eu queria fazer, eu tinha mais disponibilidade de tempo e eu queria fazer mais dias de caminhada. Então eu tinha decidido começar por Astorga, isso significa que seriam 11 dias de caminhada. E elas tinham o suporte do Daniel e do Anderson, da Tour for Friends, que foram muito carinhosos e generosos comigo desde o primeiro momento. Então eu comecei a estudar e me planejar para o caminho. Literalmente, assim, estudar a rota, por onde que eu ia passar, quanto eu ia caminhar por dia, que tipo de clima, que tipo de geografia eu ia encontrar, o que era necessário para a caminhada, tecnicamente, né? Bota, bastão, que tipo de roupa, que tipo de meia para não dar bolha, que tipo de curativo eu tenho que fazer se eu tiver algum problema, que tipo de primeiros socorros eu preciso levar se eu tiver algum problema. E só aí um universo gigantesco se abriu de conhecimento de coisas que eu não tinha a menor ideia para fazer um tipo de caminhada dessa, né? Descobri que no Brasil existem vários caminhos também que eu não sabia. Tem o caminho da fé, tem o caminho do sol, tem vários caminhos que também usam a seta amarela e eu não sabia disso. E como eu nunca tinha feito nenhum tipo de caminhada dessa, de trekking, assim, na vida, isso também era um dos meus motivadores para fazer o caminho, né? Fazer as pazes com o meu corpo e minha força física. E eu tinha que treinar. Eu tinha 4 meses para me preparar antes da viagem, sendo que ultimamente o máximo de atividade física que eu vinha fazendo era subir e descer pasto aqui em Minas. E aí eu comecei a caminhar na roça mesmo, 5 quilômetros, depois 8 quilômetros, depois 12 quilômetros, depois 15 quilômetros, depois eu aumentei a frequência dos 15 mais vezes por semana, fazia uns alongamentos, alguma musculação que eu confesso que eu pulava, e aprendendo bastante sobre hidratação adequada, porque eu ia no verão, e a desidratação
além de dar problema muscular, é gravíssima, né? As pessoas interrompem o caminho por conta de desidratação e confusão mental e tal. E recuperação muscular também após atividade intensa, que nunca foi uma pauta para mim. Eu tinha que aprender a estar inteira, porque o dia seguinte não seria de descanso, seria de mais 25 quilômetros caminhando. Então eu precisava ter uma recuperação rápida muscular para continuar caminhando. E aí, de repente, me veio uma vontade imensa de fazer o caminho francês, desde Saint-Jean-Pied-de-Port, que no fundo não é correto falar que é o caminho completo, mas é a forma como muita gente menciona o caminho a partir de Saint-Jean. Saint-Jean é uma pequena cidade que fica nos pés dos Pirineus, do lado francês. Então, isso significa que o primeiro dia de caminhada se resume a 26 quilômetros, sendo 20 quilômetros morro acima, e um único ponto de apoio, que é o restaurante e albergue de Orisson, no quilômetro número 8 do dia. Depois, pernas para que te quero, com uma descida de 6 quilômetros até Roncesvalles, se você conseguiu chegar até lá em cima. E apesar da vontade gigantesca de viver essa experiência, eu estava mega insegura, né? Será que eu ia conseguir? Que a minha coluna ia aguentar? Tem esse detalhe, eu tenho uma vértebra deslizada na lombar, que já me limitou por muitos anos a praticar atividade física, e por isso que, inclusive, eu não era muito adepta a coisas muito intensas. E aí acabei me acomodando nesse lugar, confesso. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas que já tinham feito os 820 quilômetros. O Dani e o Anderson me colocaram em contato com a Gilca, que foi um anjo que apareceu na minha vida, com toda a sabedoria dos seus 73 anos. Ela foi extremamente amorosa e paciente comigo, e me mostrou que o caminho era muito mais mental e emocional do que físico. Eu também fui atrás do meu amigo Will Rodrigues, que fez o caminho completo, e honrando demais a experiência dele no caminho, me fez perceber que, se não fosse para continuar, estava tudo bem, que eu tinha que parar, descansar e, se fosse preciso, voltar para casa. Que não é sobre chegar lá, e sim sobre o que vamos aprender no caminho, um dia de cada vez. E aí essa foi uma grande reflexão também, sem nem ter saído de casa ainda. O que é suficiente para mim, né? Será que eu preciso andar esses 820 quilômetros para falar que eu fiz o caminho completo francês? Ou eu quero viver essa experiência de andar 820 quilômetros, 35 dias comigo mesma, me desafiando, me conhecendo, entendendo os limites do meu corpo, da minha mente, da minha emoção? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou voltar para casa no meio? Será que eu falo para as pessoas que eu vou fazer isso, depois eu falo que eu não consegui, vai ser mais difícil ainda? E o que é um planejamento suficiente para uma experiência que você não consegue replicar, né? Você não tem como simular 25 quilômetros todos os dias, ninguém faz isso, né? Ninguém anda normalmente, por mais que você seja atleta, dessa forma, né? A não ser um treino muito específico. E no dia a dia, normalmente, você não vai conseguir fazer isso, né? Então, segundo grande aprendizado, quantas vezes a gente nunca começou alguma coisa porque a gente não se sente pronto, bom o suficiente, inteligente o suficiente, experiente o suficiente. E a gente fica correndo atrás do rabo, querendo controlar todas as variáveis impossíveis de serem controladas. Aí o tempo passa, a vida passa, a oportunidade passa, os amores passam e a gente não se achou o suficiente para viver. Com medo de fracassar, de errar. O que é erro, né? O que é fracasso? A gente faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem e aprende no caminho. Então, você aí que está me ouvindo até agora, se você ficou, por favor, simplesmente vá adiante. Você tem as condições para seguir. Bom, então dentro desse meu planejamento mínimo e desse dilema de suficiência, eu tive que fazer alguns acordos comigo mesma, conhecendo o meu corpo, respeitando os meus limites. Eu decidi fazer os 820 quilômetros, mas eu coloquei algumas condições para me gerar minimamente um conforto e uma segurança para eu conseguir fazer os 820. Em nenhum momento eu queria caminhar como uma penitência, ou eu queria caminhar para me machucar. Acho que tem outros objetivos na caminhada e definitivamente não era para me machucar. Então eu planejei 3 dias de descanso, a cada 7 dias eu ficava um dia sem caminhar, e a última semana eu segui 10 dias sem descanso até Santiago. A outra decisão foi despachar minha mala pelo serviço dos Correios. O correio passa todos os dias até 8 da manhã no albergue que você tá, pega a sua mala, mochila, deixa para você no mesmo dia no albergue seguinte que você vai chegar, na próxima cidade que você vai dormir,
E com isso eu só precisaria levar uma mochila pequenininha com água, comida, papel higiênico, remédio, capa de chuva, documento e, enfim, de no máximo 2 quilos. Outra decisão que eu tomei foi de dormir em albergue ou hostel, mas em quarto individual, para que eu pudesse realmente dormir e descansar. A experiência do quarto compartilhado é única, em vários aspectos. Geralmente, por serem muitas pessoas, né, por a maioria das vezes serem muitas pessoas, você não consegue controlar o barulho, né, e as pessoas levantam para ir ao banheiro e tal. Então, eu realmente queria estar descansada para eu conseguir caminhar. Então, foi uma outra decisão. Bom, e aí veio uma crise existencial de que eu era uma mentira. Eu não era peregrina de verdade, eu era uma turisgrina, como o pessoal fala, que eu não levo a minha mochila, eu não durmo em quarto compartilhado, que era quase uma heresia para o caminho de Santiago você não levar a sua mochila nas costas. E para manter a ideia da mochila e do caminho, é óbvio que o peso eu não carreguei, né? Mas eu fiz uma mala de 8 quilos, que seria uma mala que eu carregaria nas costas, que é a recomendação, né? Na verdade, eu até levei um pouco mais e deixei coisas no caminho, que isso também foi outro aprendizado, né? De que a gente realmente precisa de muito, muito, muito pouca coisa. E lavava roupa, eu levei 2 calças, 4 camisetas, a bota e o tênis, por conta da diferença de solo, que fez muita diferença ter mudado o calçado quando foi preciso. Quando mudou e entrou na parte do deserto, eu botei o tênis e guardei a bota. Eu acabei fazendo uma mala com o propósito de me desafiar a levar o estritamente necessário. Então, eu tentei manter o espírito ali da mochila, mesmo não carregando a mochila, né? E aí, depois de muita conversa, acho que demorou uns 10 dias de caminhada já, para que eu ficasse confortável com o meu perfil turisgrina de ser, e que isso não tirava o mérito da minha caminhada. Eu conversei com muitos peregrinos também, que me ajudaram a me lembrar por que eu estava lá. E aí caiu minha ficha, né? Primeiro porque se não fossem essas condições que eu desenhei para mim, eu não teria condições e coragem de fazer o caminho, porque para mim seria muito mais desafiador do que já foi. Então, foi o que eu precisei para poder fazer o caminho. E segundo, que como que a gente se acha, né, o cocô do cavalo do bandido quando a gente precisa de ajuda, precisa de uma estrutura maior para conseguir fazer alguma coisa, né? Ou quando não é capaz de fazer exatamente como o outro faz, né? E aí, nesse primeiro terço de caminho, nesses 10, 12 primeiros dias, eu entendi que cada um tem o seu caminho, literalmente e figurativamente. Não dá para querer fazer o que o outro faz, do jeito que o outro faz, porque seu contexto é diferente, suas limitações, suas forças são diferentes, seu entendimento sobre o mundo é diferente. Assim como não dá para pedir para o outro para fazer o meu caminho, do meu jeito, né? Cada um de nós vai viver aquilo que precisa viver, aquilo que precisa ser aprendido naquele momento. E isso só vai acontecer quando a gente começa a caminhar. Então, essa experiência chamada vida é só sua, de mais ninguém. E só você sabe como você vai caminhar, como você vai enfrentar. A decisão é só sua. E quantas vezes a gente precisa de um pedaço de papel ou de alguém para validar e dizer que a gente é alguma coisa que preste, que seja peregrino de verdade, competente de verdade, digno de amor de verdade, que a gente não é uma fraude. Tudo bem que a comparação e a aprovação social é inevitável. A gente é humano, a gente vive num contexto de sociedade e a gente se enxerga no outro. Isso é inevitável. A gente se compara para criar uma referência, para a gente se entender melhor. Beleza. Mas daí a gente buscar do lado de fora aquilo que você só pode encontrar do lado de dentro é pura maluquice. E a gente faz isso o tempo todo. Bem, decisões básicas tomadas, planejamento em curso, e não é que inesperadamente, só que não, né? Bate aquela ansiedade do tamanho do mundo dentro do peito. Milhões de angústias de como tudo vai ser, se eu vou ficar sozinha, se eu vou fazer amigos, se eu vou me machucar, como que vão ser as cidades que eu vou passar, se vão ser cidades grandes, se vão ser cidades pequenas, como que meu corpo vai reagir, etc, etc, etc. E ainda tinha uma preocupação que eram meus 2 cachorros, que iam ficar aqui 40 dias, e a fêmea estava ainda se recuperando de uma doença, ela já estava estável, mas ainda estava tomando remédio. Então tinha aquela culpa de deixar os cachorros, misturada com a culpa de sentir culpa por causa de 2 cachorros. Então, assim, pensa na loucura da pessoa. Mas quem tem animalzinho em casa sabe que o amor e a preocupação não são racionais, e a gente realmente fica preocupado com esses bichinhos.
Compartilhando essa minha angústia existencial com meu compadre Dani Domingues, ele me deu uma ideia. Por que eu não faria um grupo de pessoas amadas que entendem o quanto isso é importante para mim e me apoiem como uma rede de segurança caso eu precise me jogar? E na hora que ele falou isso, eu fiquei meio desconfortável, assim, sabe? Deu uma ecoada, assim, dentro do meu coração. Porque eu esperava que, de certo modo, fosse o contrário o sentido dessa procura. Que quem se interessasse em acompanhar o meu caminho, que fosse falar comigo. Porque quem ia ter paciência de ficar me acompanhando 35 dias em uma caminhada de 25 quilômetros por dia? Tipo, na minha cabeça não faria sentido. Achei que fosse encher o celular do pessoal de spam de mensagem, que a galera não fosse interagir, tipo, perder tempo com isso, de ficar olhando o vídeo. Mas daí eu entendi que o movimento, na verdade, é o necessário que a gente tem a cada instante. E eu precisava construir minha rede de segurança naquele momento. E se tivesse mais alguém que quisesse participar, também seria muito bem-vindo. Mas eu escolhi alguns amigos e familiares que já tinham vivido o que eu vivi, ou que me conheciam profundamente e queriam o meu bem mais absoluto, independente do que pudesse acontecer. E hoje eu fico me perguntando, por que eu demorei quase 40 anos para construir essa rede de segurança em caso de queda? Obviamente que a gente tem muitos amigos pela vida, tem família que sempre vai estar disponível, mas o movimento ativo de construir essa rede, de ficar vulnerável, falar que tá difícil, que tá com medo, que precisa de alguém do lado, só segurando a mão, sabe? Tipo, vai comigo, por favor, não é um lugar comum para mim. Definitivamente não é. E sem dúvida que essa rede de apoio acalmou muito meu coração, mas a danada da ansiedade continuava por lá vivinha da Silva. E tudo isso só se acalmou mesmo no primeiro dia. Na verdade, a partir do segundo dia. Eu vou contar esse caso agora. O primeiro dia foi caótico. Aquela euforia absurda misturada com alegria e medo e ansiedade, tudo junto. Primeira vez de tudo. Primeira vez o despacho da mala, de organizar o que eu preciso na mochila, que eu ia levar comigo na hora, de separar a roupa do dia seguinte, a hora de acordar, café da manhã, tinha que ir no banheiro para não ter vontade no meio do caminho. Tudo que vocês podem imaginar acontece no primeiro dia. E aí, o que aconteceu? Eu fiz tudo errado, ou pelo menos quase tudo. Nesse primeiro dia, o Dani, da Tour for Friends, resolveu caminhar com a gente. E eu falo a gente porque a Lilian, que é a outra brasileira que também estava começando o caminho de lá, virou uma grande amiga e confidente. Ela estava começando naquele mesmo dia. Então fomos eu, Dani e Lilian. Eles queriam sair 5h30 da manhã, para evitar o sol a pino de 2 da tarde, que poderia chegar a 40 graus. E não tinha nenhuma árvore no caminho para a gente se proteger. Além disso, Dani se ofereceu para me ensinar a usar os bastões, que eu nunca tinha usado antes. E eu achei que podia ser importante para diminuir o impacto da minha coluna, redistribuindo o peso das pernas. Então topei sair com eles, ainda no escuro, sem conseguir ir ao banheiro, praticamente sem conseguir dormir de ansiedade, com somente 3 horas de descanso, lá fomos nós. Os 3 primeiros quilômetros são os piores, mais íngremes e intensos. E eu fui plena junto com eles, toda atrapalhada tentando aprender a usar o bastão, desintegrada de suor morro acima, mais rápida do que qualquer treino que eu tinha feito até agora. E aí eu me dei conta, no quilômetro 6, que eu estava completamente exausta. Naquele momento eu seria capaz de me sentar e só me levantar na semana seguinte. Meu coração estava na boca, meu cabelo e minha roupa estavam encharcados e, obviamente, eu não tinha aprendido a usar o bastão. Quando eu me dei conta desse caos, eu parei imediatamente. Eu agradeci ao Dani, disse que ele podia continuar no ritmo dele e que eu precisava seguir no meu ritmo, que eu já estava muito cansada e ainda me restavam 20 quilômetros naquele dia. Aquele famoso queimar a largada, né? Quem nunca? E eu me sentei na primeira pedra que eu achei no caminho e fiquei por lá um bom tempo. Aquela promessa de sol virou uma neblina fortíssima com uma chuva leve e uma temperatura de 13 graus. Como a gente estava esperando pelo sol, eu não levei casaco, mas eu tinha a capa de chuva que me servia de corta-vento. Então foi assim que eu voltei a caminhar. Mais lenta que uma tartaruga, todo mundo me passava, todo mundo me ultrapassava pelo caminho. Alguns puxavam até assunto, mas eu estava tão devagar que ninguém tinha paciência de conversar comigo naquele ritmo. Mas era tudo que eu conseguia fazer naquele momento. Na verdade, era mais do que eu imaginei que eu fosse conseguir fazer. No meio do caminho, eu comecei a sentir calafrio e febre, tanto pelo esforço acima do normal, como pelo frio, que eu realmente fiquei gripada. E para não entrar em pânico, eu comecei a cantar a oração de São Jorge, sabe? Aquela que o Jorge Benjor canta. Eu cantava em looping. Eu rezei tudo que eu aprendi com a minha avó paterna, de cabo a rabo, frente e versa, 20 vezes cada uma. Isso porque me acalmava e me mantinha presente. Eu só precisava dar um passo de cada vez. E mais um, e mais um, e mais um. E uma música que também ficou muito presente comigo
foi Um Passo por Dia, do meu amigo Marcelo, que me acompanhou no grupo, que fez a música para o livro da Carol Milters, Um Passo por Dia. E ficou tão claro tudo aquilo que a gente tinha conversado, tudo que ela falava no livro dela, tudo que a gente já tinha vivido no burnout. Então eu fui, devagarzinho, um passo de cada vez, e se não desse, eu me sentava, quantas vezes fossem necessárias, e ficava o tempo que fosse preciso para conseguir levantar e dar mais um passinho, depois outro passinho, outro, até me sentar de novo e fazer tudo de novo. Quando começou a descida, eu devia estar com uma cara bem da esquisita. Uma húngara se aproximou, se apresentou. Ela mal falava inglês ou espanhol, mas ela desceu comigo 6 quilômetros, praticamente em silêncio, só me fazendo companhia, indo no meu ritmo, que era o que eu tinha condição de fazer naquele momento. Edith, o nome dela. Ficamos amigas pela força do olhar, por ela me enxergar e me cuidar, e nos acompanhamos pelo caminho até o fim. Depois de 9 horas e 40 minutos, sendo 5 horas e 15 caminhando e o resto descansando, eu cheguei no primeiro albergue, em Roncesvalles. Eu estava apavorada, mas seguia sorrindo com cara de plena. Eu sempre tive certeza que eu ia chegar até o final, se dependesse só de mim, mas eu não sabia se seria possível continuar se acontecesse alguma coisa para além do meu controle. Justo no primeiro dia, aquela certeza foi por água abaixo. Eu tinha certeza, na verdade, que eu ia ter que voltar para casa no dia seguinte, isso sim. Eu tomei todos os remédios, vitaminas e mandingas que eu tinha levado, caso eu precisasse, e me deitei. Meu corpo precisava de repouso. Nem comer eu consegui comer, mesmo depois de gastar toda a energia do meu corpo e da minha alma. Em 2 horas, o Dani me manda uma mensagem pra gente ir à missa do peregrino, uma das mais importantes do caminho, por ser considerado o início oficial do caminho francês na fronteira da Espanha. Eu não sei como, mas eu me levantei, fui à missa e eu só conseguia agradecer por ter conseguido chegar. Voltei e dormi. Eu só conseguia pensar em descansar. E o dia seguinte ia ser o dia seguinte, seja o que for. Coloquei o relógio para despertar às 7 da manhã e quando tocou eu não consegui nem me mover. Desliguei o despertador. Dormi de novo e acordei quando o olho abriu. 8h30 da manhã, mais ou menos. Eu ainda estava com febre, mas infinitamente melhor do que o dia anterior. E aí eu percebi que eu conseguiria caminhar, com uma condição. Se fosse no meu ritmo, obedecendo o meu corpo e o meu limite, eu ia conseguir andar mais um dia. Foi meio mágico como que de repente eu soltei o controle. A exaustão faz isso com a gente. A gente se rende. Toda aquela ansiedade de como seria, etc. De querer planejar tudo, ser suficiente, maravilhosa, se resumia em um passo depois do outro. No meu ritmo, respeitando meu corpo e os meus limites. E essa é a história da minha vida sendo repetida ali diante do meu nariz, conscientemente. Tanta força que eu fiz a vida inteira para controlar o incontrolável, passando por cima dos meus limites para poder pertencer, para fazer parte de alguma coisa que nem eu tinha certeza se eu queria fazer parte. A troco de quê? Geralmente da minha saúde e da integridade física, mental e emocional. É isso aí, chupa essa manga. E aí, eu não tive opção, eu tive que me render. Eu fui apresentada a uma coisa muito nova para mim, a tal da presença verdadeira. Eu já tinha tentado meditação, conscientemente não me distrair nos meus pensamentos e tal, mas a sensação de soltar o controle te leva para um outro lugar, dentro de você mesmo, que é a abertura para a vida, para o que vier, para quem vier. E isso foi muito espetacular e muito assustador ao mesmo tempo. Então aquela ansiedade dissipou. Tudo que eu fazia era um passo por vez, do jeito que dava, no ritmo que dava. E se eu demorasse 10 horas para chegar, era isso mesmo que ia acontecer. Eu ia descansando, eu ia conversando, eu ia apreciando o caminho, tirando foto, fazendo amigos, sentava, tomava meu isotônico para não morrer de sede, não desidratar, e ia um passo de cada vez. Lá pelo 4º, 5º dia, eu voltei a me sentir muito bem, recuperada daquela exaustão e da gripe que eu fiquei do primeiro dia, mas o meu corpo ainda estava se acostumando com o ritmo da caminhada, de longas horas por dia caminhando. Eu demorava, em média, 8h30 nesses primeiros dias para chegar na próxima cidade. E eu não tinha mais energia para fazer nada. Então eu chegava, tomava banho, achava um lugar para comer, voltava para o quarto e descansava. Foi assim até a primeira parada de descanso que aconteceu em Logronho, que eu passei praticamente o dia inteiro na cama dormindo, só me levantei para comer. Dali em diante foi quase um recomeço, uma resetada no caminho. Me adaptei às condições climáticas, evitei as tempestades, levava casaco na mochila, mas eu sempre seguia no meu ritmo. E nesse momento, outra coisa curiosa aconteceu. As pessoas começavam a parar para descansar em cidades diferentes. Então, os amigos que
que eu tinha feito no começo ou estavam na minha frente ou atrás de mim. E teve um dia que eu me senti bastante triste por caminhar sozinha, sabendo que as pessoas que eu tinha me envolvido não estavam mais lá, que a gente não ia jantar junto, não ia conversar no caminho. E aí eu fiquei remoendo aquilo, sabe? Eu queria pedir para vocês que colocassem em perspectiva tudo isso que eu tô trazendo. Os dias lá se resumem a acordar, tomar café, caminhar, encontrar seus amigos no caminho, chegar, tomar banho, comer e dormir. Todos os dias assim. Então as coisas tomam outra proporção. A gente entra no estado meditativo. Existe uma rotina muito clara, muito estável e muito previsível. Então, as outras coisas tomam uma proporção muito grande. Fica muito evidente tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você é, fica escancarado na sua cara. Bom, então no dia seguinte, que eu me senti bem sozinha no caminho, eu me lembrei do que a minha amiga irlandesa me disse quando a gente se conheceu. Ela me perguntou se eu estava sozinha e eu respondi que sim. Ela me disse: ótimo, estamos sozinhas juntas. Nunca vamos esquecer isso. Eu sou filha única e muitas vezes eu fiz muita coisa sozinha, eu viajo sozinha e tal. E eu fico com essa questão na cabeça de como lidar com a solidão. E ela me falou de uma forma tão simples. A gente tá sozinho junto. No final das contas, cada um tá fazendo o seu caminho, mas a gente pode compartilhar o nosso caminho junto. Então eu conscientemente me abri para conhecer outras pessoas. E muita gente estava começando o caminho há pouco tempo, ou tinham começado em Saint-Jean depois de mim, mas não fizeram a pausa, então a gente se encontrou. E aí eu fiz outros amigos tão maravilhosos e especiais como aqueles que me acompanharam desde o começo. E isso me trouxe outro aprendizado, de como eu me apego às relações e às pessoas. Como que eu fico tanto tempo agarrado em um relacionamento que acabou, ou uma amizade que se distanciou, uma pessoa que seguiu outro caminho, que se mudou para longe, ou um casamento que acabou. Cada um tem seu ritmo e seu caminho. Não necessariamente acabou o amor, o carinho, o respeito. Simplesmente a gente não tá no mesmo ritmo. Tem gente mais rápida, tem gente mais devagar. Isso não é uma qualidade. Isso é o caminho de cada um. E foi curioso porque isso trouxe certa leveza para acompanhar e torcer pelo caminho dos amigos por mensagem, mesmo de longe, enquanto eu desfrutava de perto dos novos amigos. E a chegada a Santiago teve um gostinho mais que especial, porque eu consegui encontrar lá 4 pessoas incríveis que começaram o caminho comigo no mesmo dia de Saint-Jean. E a gente se encontrou lá na chegada. E assim não é a vida também? Curioso esse caminho, né? Bom, continuando. Depois de Burgos, a gente começa um trecho chamado de Mesetas, que é o deserto espanhol. É uma área com quase nenhuma infraestrutura, muito quente, de muitas retas planas a perder de vista. E até então eu estava ótima fisicamente, tirando a exaustão do primeiro dia. Eu não tive nenhuma bolha, lesão ou desidratação, que era uma grande preocupação de todo peregrino que caminha no verão. E aí começou o trecho do deserto, e junto dele veio uma inflamação no calcanhar direito por repetição, que eu quase tive um troço. Eu não conseguia pisar. Eu tive muita dor e muita dificuldade para andar. Pelo menos eu tinha aprendido alguma coisa com a primeira experiência. Eu escutei meu corpo e pedi ajuda. Liguei na hora para minha prima, que é farmacêutica, e pedi ajuda de como eu tinha que me cuidar, porque eu não ia ter descanso. Eu precisava me recuperar caminhando. E daí ela me ajudou e me acompanhou todos os dias até que eu ficasse melhor. E dentro do possível, no meu ritmo, cuidando do meu pé, eu saí da crise. Mas eu não parei de sentir dor. Inclusive até hoje, um mês depois, eu ainda sinto dor nesse calcanhar quando eu desço escada. Mas daí veio outro aprendizado. A gente caminha mesmo com dor. E a vida é assim. A gente tem uma ilusão de que em algum momento tudo vai se resolver e vai ficar perfeito. Finalmente vai chegar a hora da gente desfrutar e ser feliz para sempre. Obrigada, Disney, por implantar essa falácia na nossa cabeça. Só que não é assim. Essa hora não existe, não vai chegar. A gente vive no meio da dor, no meio do problema, de preocupação, de sofrimento. E ainda assim a gente caminha. Ainda assim a gente segue em frente. A gente caminha todo santo dia em direção àquilo que a gente acredita. Seja por nós, por quem a gente ama, independente do tamanho da dor. E o meu coração finalmente sentiu o que eu ouvia e entendia mentalmente lá no templo budista que eu frequentava em São Paulo. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Na minha tradução livre, bora caminhar com a dor mesmo assim, porque o sol nasceu de novo e o nosso albergue está na outra cidade. E a partir desse momento, mesmo com dor, o caminho ficou muito mais leve. Eu tomava vinho todos os dias no jantar com os meus novos amigos, ou sozinha, e comecei a dar mais risada que o normal. Me divertia bem mais. Conhecia as cidades mesmo cansada. Eu saía para passear depois do jantar, independente da hora que eu tivesse chegado. E assim eu cheguei a León, final do deserto.
2/3 do caminho. E uma sensação indescritível de ter conseguido caminhar 540 quilômetros até ali. Eu estava tão orgulhosa de mim, tão feliz. Eu não estava acreditando em tudo que eu tinha passado, que eu tinha conseguido andar ainda. E saindo de León, o Anderson da Tour for Friends mandou uma mensagem desejando o final bom terço do caminho. E na mensagem tinha a explicação da jornada do herói, como analogia à caminhada de Santiago. A jornada do herói é utilizada em praticamente todas as histórias que a gente conhece. O herói tá lindo, leve e solto, vivendo sua vida, distraído, até que acontece alguma coisa muito inesperada, extremamente desafiadora, que ele tem que lidar. Aí ele fica inseguro, com medo, não sabe o que fazer. Aí mesmo assim ele encara o pepino e com muito sacrifício ele consegue superar os obstáculos. E daí, quando ele dá aquela relaxada básica, vem a prova final. Aquele desafio master para ver se ele realmente aprendeu alguma coisa de tudo que ele viveu. Daí, obviamente, que na história ele consegue aplicar os aprendizados maravilhosos que ele teve e terminam todos felizes para sempre. Por isso se chama Jornada do Herói. Pois bem, fiquei com isso na cabeça, matutando. Um dia inteiro de caminhada pensando nisso. Poxa vida, agora que eu tô quase chegando, será que ainda pode acontecer alguma coisa tão difícil? Tomara que não seja nada grave, que eu pretendia chegar a Santiago. Bom, e para ajudar a não esquecer disso, da jornada do herói, que quando você vai chegando lá no finalzinho, alguma coisa pode te fazer desistir e duvidar que você vai conseguir chegar lá, na cidade de Sebreiro teve uma das missas mais lindas que eu presenciei. O padre Paco e o padre André, que começou desde Astorga a caminhar com a gente, celebraram a missa do peregrino do Sebreiro. E na missa, ele fez uma oração em que cada um lia a mesma oração na sua própria língua. E no final da oração, ele deu pra gente uma pedrinha com a seta amarela. E ele disse o seguinte, que no caminho de Santiago, a forma de você se localizar é pela seta amarela. E ela é muito óbvia. Nas cidades fica um pouco mais difícil porque se confundem com outras sinalizações. Mas quando a gente está em áreas rurais, é impossível se perder. Tem que estar muito distraído. E é muito fácil perceber que errou. Então, assim, eu me perdi por 3 vezes porque eu estava conversando, distraída, mas eu não perdi nem 200 metros, porque é muito fácil perceber que está errado. E o padre Paco falava que a seta amarela era a forma da gente se guiar enquanto estivesse no caminho de Santiago. Mas que o caminho de Santiago ia acabar e a gente ia voltar para casa. E como que a gente ia se guiar quando a gente voltasse para casa? E ele estava dando aquela pedrinha com a seta amarela pra gente se lembrar que aquela seta amarela era o amor e que a gente sempre se guiasse pelo amor. E que esse amor era o caminho a Deus. Obviamente, a gente estava numa missa e ele fez essa referência, essa inferência da religião nesse contexto que ele estava fazendo a nossa bênção naquele momento. E foi muito bonito, porque quantas vezes a gente não se perde pelo caminho e tem uma dificuldade enorme de tomar alguma decisão e não sabe o que vai fazer, se sente perdido. E seria tão mais fácil se a gente se lembrasse qual é a direção, que é a direção do amor, né? Facilitaria tanto eliminar tanta dúvida que a gente tem pelo caminho. E seguimos. E aí, como um passe de mágica, chegamos em Sarria. Os últimos 100 quilômetros para chegar a Santiago de Compostela. De repente, o caminho se transformou completamente. Como Sarria é a cidade em que a maioria dos peregrinos começa justamente por ser o mínimo para se completar o caminho, ela tem o melhor trecho de infraestrutura, lugares para ficar, restaurante, e também nem todo mundo tem 35 dias para ficar caminhando por aí. Então, naturalmente, o caminho enche, a ponto de você ter que ficar pedindo licença para poder passar de tanta gente que tem no caminho. Brotaram do nada lojinhas de souvenir de todos os lados. Fila que eu nunca tinha visto para comprar um lanche ou para ir no banheiro. E o pior para mim, raramente se ouvia alguém dizendo bom caminho. O buen camino é a saudação do peregrino, independente da gente se conhecer, independente da gente estar andando junto, se tá a pé, se tá de bicicleta, se tá a cavalo, independente da língua, todo mundo deseja bom caminho. Pelo menos isso acontecia até a gente chegar em Sarria. E eu fiquei arrasada, de um jeito que nem eu imaginei que eu fosse ficar. Isso tudo acontecendo dentro de mim, enquanto a minha tia e as 2 amigas tinham chegado no auge da animação e do entusiasmo delas do primeiro dia de caminho. Deu boi na linha. Como equilibrar o meu momento, o meu caminho, com o caminho delas? Como respeitar meu ritmo, meus sentimentos e ao mesmo tempo celebrar a presença delas? É isso que acontece às vezes, né? Um grande amigo conquistou alguma coisa tão importante para ele num momento super difícil da sua vida.
E a gente fica feliz, com certeza, mas ao mesmo tempo a gente está lidando com as nossas questões, algo por aí. E eu passei um dia muito rabugenta. Eu acabei trocando com outros peregrinos que já estavam caminhando há mais dias e eles estavam com a mesma sensação que eu, de que o caminho tinha acabado ali, que tinha virado tudo comercial, tudo turístico, etc, etc, etc. E aí veio uma percepção de que aquela era a minha prova final, por 2 motivos. Eu me peguei mega arrogante de achar que o meu caminho era mais importante que o de quem estava começando ali, porque eu andei mais, porque eu sofri mais, porque eu conheci mais de quem eu sou, e etc, etc, etc. E outra ficha que caiu foi que o mundo real chegou no caminho, como uma adaptação de volta para casa. Afinal, no dia a dia da vida real, a gente está muito mais acostumado a conviver com a correria, com o anonimato, falta de afeto, transação em detrimento à relação, do que a experiência do caminho raiz, do caminho completo, do caminho verdadeiro e toda essa besteirada que a gente fica rotulando na nossa cabeça. Então, o fato é, será que eu realmente aprendi que cada um tem o seu caminho? Como que eu vou voltar para a vida real? Como é que eu vou me comportar na hora que eu não for vista de novo no meio da multidão? E aí eu passei mais um dia caminhando sozinha, ruminando. E isso coincidiu com o dia do meu aniversário, que eu acabei caminhando sozinha. Uma coisa eu tinha certeza, eu não ia desistir de dar bom caminho pra ninguém. Mesmo se eu estivesse falando pra parede, pra alguém com fone de ouvido, olhando pro chão, pra árvore, eu ia continuar dando bom caminho pra todo mundo. Em um desses bom caminho, que eu dei, eu ouvi de resposta Suzeia. E eu me emocionei. E aí eu vou explicar. Na verdade, o cumprimento original dos peregrinos, desde do final da Idade Média, quando o caminho começou a ser percorrido, é uma pessoa fala Ultreia e a outra pessoa responde Suzeia. E o que isso significa? Ultreia quer dizer para frente, em busca da realização de um objetivo, de uma meta a qual, tendo fé, iremos alcançar, mesmo diante das dificuldades. A gente não deve desistir. E Suzeia, a resposta, significa para cima. Tem o sentido da busca pela realização de um objetivo que todo ser humano deve perseguir, que é a evolução espiritual, a verdadeira, se não única, realização humana. E eu tive que desacelerar para conversar com aquele casal. Eles me chamaram para sentar e tomar café com eles e a gente ficou 1 hora contando o caso. Quando a gente ia se despedir, eu agradeci por terem me dado um maravilhoso presente de aniversário. E aí, o cara quase teve um treco. Hoje é seu aniversário? A gente tem que comemorar. E ele comprou uma tarta de Santiago, que era a minha preferida, feita com farinha de amêndoa, colocou umas velinhas e cantou parabéns em espanhol e português. 2 vezes, porque o aniversário dele seria em 3 dias também. E foi muito legal. Então aquilo foi um baita tapa de luva pra mim. É possível ver beleza sempre, se a gente tiver olhos pra olhar. Cada um tem o seu caminho. E nós temos perto de nós aqueles que compartilham alguns pressupostos da caminhada. E tá tudo bem cada um ir no seu ritmo, com seu próprio objetivo, do seu próprio jeito. E assim seguimos até Santiago de Compostela. Uma emoção inexplicável me tomou quando eu ouvi a gaita de foles na chegada da Catedral de Santiago Apóstolo. Isso tudo que eu contei aqui foi o que a linguagem me permitiu explicar. Mas muito mais eu senti que não é possível nem me expressar. E tá tudo bem, não tem problema. Fica assim. Mas a mensagem que eu queria deixar para cada um que me ouviu até agora, pacientemente, é que só você pode caminhar o seu caminho, no seu ritmo e do seu jeito. Só você sabe por que você está caminhando. Não esqueça ou não tenha vergonha de pedir ajuda quando você precisar. Tá tudo bem construir uma rede de apoio e tá tudo bem se você precisar se jogar. É possível caminhar com dor. A gente caminha apesar da dor. E às vezes a gente caminha por causa dela. E sempre encontre beleza por onde for. Ela tá lá. Com certeza ela tá lá. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.